Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso UniNtaCast. Eu me chamo Renata Cordeiro e hoje a gente está falando sobre um tema muito importante que é saúde e nutrição. Estou aqui com a nossa coordenadora do curso de nutrição da Uninta Itapipoca, professora Juliana Castro, e também com a nossa docente, a professora Georgia de Mendonça. Ambas, as duas são mestras em nutrição e saúde e vão falar um pouquinho com a gente sobre esse tema que é super importante. Então, professora Juliana, já começa também já se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória, do seu entendimento, acerca desse tema. Então, bom dia, muito interessante estar aqui hoje com vocês, falando sobre esse tema. Como você falou, tenho mestrado em nutrição e saúde, e falar desse tema é muito relevante, principalmente porque a gente entende que nutrição e saúde é indissociável. Então, a minha trajetória toda é voltada à nutrição e saúde coletiva. Então, eu trabalho com isso e desde 2019 eu estou aqui na Faculdade Uninta Itapipoca como docente do curso e desde 2020 como coordenadora. Professora Georgia também se apresenta, fala um pouquinho dessa temática, desse campo de atuação que a senhora possui. Pronto, então bom dia, Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse momento. Eu sou Georgia, nutricionista, docente aqui do curso de nutrição da Uninta Itapipoca há 2 anos, já estou aqui na casa. A minha vivência profissional foi muito nesse sentido também semelhante à professora Juliana, no campo da saúde pública, saúde coletiva. A gente, inclusive, tem uma trajetória de formação acadêmica semelhante, a gente trilhou algumas coisas nos mesmos espaços, a graduação, a residência em saúde da família e comunidade, trabalhando muito nessa perspectiva da promoção da saúde. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, da relação que tem da questão da alimentação com o estado de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Então, a gente já pode começar com essa pergunta bem generalizada mesmo, Qual é a relação, que vocês podem estar explicando para a gente, entre saúde e nutrição? Por que nutrir é importante para a nossa saúde? Pronto. O nosso organismo, o nosso corpo como um todo, ele necessita de energia, necessita de nutrientes específicos para que ele funcione de forma adequada. E isso está atrelado à questão da saúde. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue obter esses nutrientes, esses alimentos, vitaminas, minerais, a partir da alimentação, o nosso corpo acaba funcionando de forma desgastada, se enfraquecendo e garantindo, assim, com que a gente não tenha a saúde de forma adequada. Então, intrinsecamente, nutrição é a nossa fonte de saúde. E também uma má nutrição, que a gente pode falar mais tarde, ela também vai estar associada a não ter uma saúde adequada. Eu gosto de falar, quando a gente pensa nesse assunto, que a alimentação, ela é o nosso combustível, para tudo que a gente faz. Então, assim, até mesmo no nosso veículo, no nosso carro, a gente prioriza um combustível de qualidade, para que essa máquina do carro funcione adequadamente. Da mesma forma, eu faço esse paralelo, essa associação com a alimentação. Se a gente se alimenta bem, com qualidade, com os alimentos adequados, mais saudáveis, a gente vai ter a nossa máquina, que é o nosso corpo, funcionando da melhor forma e assim evitando o surgimento de doenças, de obesidade, de hipertensão arterial, de diabetes e outras doenças crônicas que estão também relacionadas com o consumo alimentar. Pronto, falando nessa questão das doenças, a senhora já citou aí alguns exemplos do que a gente pode ter, de doenças em relação à alimentação, mas como é que eu posso me prevenir dessas doenças? Acho que o primeiro ponto, procurando realmente o acompanhamento com um profissional que possa lhe orientar em como a gente ter essa alimentação adequada, porque muito se fala em alimentação adequada, muitos falam sobre alimentação adequada, mas poucos têm realmente essa propriedade. Então, acho que o primeiro ponto é procurar um profissional, o profissional nutricionista, que é o profissional realmente responsável, que ele estuda para isso. E, a partir disso, buscar realmente obter, ao invés de quantidade, que muitas vezes a gente pode estar focando na quantidade da alimentação, melhorar a qualidade do que a gente está consumindo, dos alimentos que a gente está consumindo, muito que a professora Georgia apresentou. Priorizar a qualidade do que eu estou comendo
e não focar só na quantidade para que a gente não venha a desenvolver essas doenças, né? Essas doenças como ela citou. Falando agora da população geral, certo? Muita gente não tem condições de ter uma alimentação tão rica, né, em nutrientes, né, por conta de questões financeiras mesmo. Então, de que forma a população, de forma geral, poderia estar se prevenindo, né, se cuidando, tendo alimentação saudável, se tem uma certa dificuldade para poder ter os melhores alimentos dentro de casa? Os alimentos, assim, a gente tem uma gama de alimentos que estão disponíveis aí no mercado, né, para a nossa alimentação. Mas a gente sabe que temos os alimentos que são considerados ultraprocessados, que são esses alimentos que passam por maior processamento industrial. Então, eles vão ter uma parcela, um percentual mínimo de alimento mesmo, e o resto são tudo conservantes, são gorduras, são açúcares, o sódio, né, o sal que é adicionado naquele alimento, que acaba diminuindo a qualidade dessa alimentação. Mas para poder a pessoa ter uma alimentação mais saudável, de uma forma também mais acessível, né, a gente indica, né, prioriza a questão da alimentação in natura ou minimamente processada, né, que passa por menos processamentos químicos na indústria. E com isso a gente melhora a qualidade, né, da alimentação. E de uma forma também mais acessível, né, nesse sentido. E outra coisa assim que é muito do que é um senso comum é que a alimentação saudável é algo inatingível, algo que a pessoa não possa consumir por ela ser mais cara. Muitas vezes a grande problemática está nas escolhas. Como a professora Georgia apresentou, né, os produtos ultraprocessados, esses produtos que a gente encontra de certa forma embalados, por vezes eles são até mais caros, mas a população, talvez por não ter um processo educacional em relação à alimentação, acaba escolhendo esses alimentos em detrimento a alimentos in natura. Quando a gente trabalha a alimentação saudável, a gente busca trazer realmente opções que são mais acessíveis. Opções, por exemplo, arroz e feijão, que é a base da alimentação da população brasileira, é uma alimentação saudável. E muitas vezes, quando a gente questiona a população até o que é alimentação saudável, ela só associa que é algo caro, que é algo que ela não pode comprar. Mas se a gente for analisar entre um biscoito recheado e uma fruta, a gente acaba tendo um poder aquisitivo maior de comprar a fruta, mas muitas vezes a gente acaba escolhendo o biscoito recheado. Então, a gente tem que realmente trabalhar muito essa questão de que não é o valor financeiro ou o valor econômico que está embutido na qualidade. É a questão realmente das escolhas, da praticidade que muitas vezes está sendo utilizada como forma de escolha da alimentação. Agora, assim, em relação à questão da saúde ainda, né, atrelada à alimentação. A gente está vivendo um período chuvoso, um período que está dando muita síndrome gripal nas pessoas. Inclusive, até brinquei com a professora Ju, olha, eu estou com síndrome gripal, pode ser que vocês até me ajudem, me dê alguma dica, né, de como é que eu posso estar me alimentando de uma forma mais saudável, né, para poder melhorar a minha imunidade. Então, assim, como é que as pessoas podem estar se alimentando de forma mais saudável para melhorar a imunidade? Pronto, a alimentação com base, né, nas frutas, nas verduras, nos legumes, que são ricas em vitaminas e minerais, favorecem também ao fortalecimento da nossa imunidade. Vai prevenir não somente uma gripe, um resfriado, né, mas também outras doenças que podem acontecer. Esse tipo de alimentação, ela já age como um fator protetor, né? Como a professora estava falando. Consumir vitaminas, consumir minerais, ele fortalece o nosso organismo, fortalece as nossas células de defesa, e as doenças, elas vão estar presentes. Eu não vou deixar de ter síndromes gripais, mas eu vou estar menos susceptível, com menor probabilidade de desenvolver essas doenças, porque o meu organismo, eu estou cuidando, né? Hoje a gente fala muito que nutrição está associada ao autocuidado, né? A gente se alimentar bem é uma questão de autocuidado, não só priorizando a questão estética, como muitas vezes a pessoa leva a nutrição só para a estética, mas a questão do autocuidado, de estar cuidando do seu organismo, de deixar ele mais fortalecido e possivelmente mais resistente contra essas possíveis doenças, né? A gente teve a Covid e muito se falou na questão da imunidade, e como a nutrição está muito relacionada a esse setor da imunologia, de garantir que o nosso organismo esteja fortalecido. Então, a gente precisa pensar em autocuidado relacionado à saúde e qualidade de vida, né? A senhora falou agora da questão estética. Aí, me lembrei, né, da questão do peso, né? Qual seria o peso ideal para uma pessoa ela estar saudável, né?
Porque muita gente fala da estética, mas a gente também tem que ver que não é somente essa parte, né, que importa. O que importa mesmo é a saúde. Então, de que forma eu posso estar saudável, com um peso adequado? Então, a nutrição, ela se faz de forma individualizada, né, Renata? Então, assim, cada pessoa, cada indivíduo, ele tem que passar por um processo de avaliação para que eu identifique, a partir da avaliação nutricional, avaliação dos exames bioquímicos desse indivíduo, para que eu possa ver o que ele necessita de energia, de receber em relação à energia, e a energia, quando eu falo energia, proveniente da alimentação, para que eu consiga idealizar o peso que ele se faz adequado. Infelizmente, hoje a população ela se baseia muito só no peso, só nessa questão estética, mas outros fatores também estão atrelados a ter saúde ou não, né? Então, assim, eu não tenho como dizer, o peso ideal. Existe o IMC, que é o índice de massa corporal, que ele identifica qual é o peso, né, que para aquele indivíduo, naquela idade, com aquele sexo, ele deveria ter uma faixa, por exemplo, de 18,5 a 24,9. Mas a gente sabe que a nossa vida, a nossa rotina, ela é dinâmica, não tem como estabelecer um peso único. Então, a gente estabelece essa faixa para garantir que as pessoas, elas estando dentro dessa faixa e com esses outros exames, né, essas outras avaliações de uma forma adequada, elas estejam dentro de um quadro de saúde. Às vezes as pessoas até se enquadram nesse valor e podem apresentar exames bioquímicos alterados, ter uma glicemia alterada, estar com a pressão alta, mesmo estando dentro do peso. Então, não trazer o peso, simplesmente o fator peso, como um critério de saúde ou não saúde, porque outros fatores também intervêm nisso. Mas né? eu posso, por exemplo, ser considerada uma pessoa obesa e ser considerada também uma pessoa saudável? Então, a obesidade em si, ela já é um processo de um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, né? De algumas doenças, como a professora Georgia falou, doenças crônicas. Então, eu estar acima do peso é algo que eu preciso ter uma atenção, não só voltada para o peso, mas como também voltada para os exames, para identificar se esse seu peso já está trazendo alguma outra alteração. E a gente vinha conversando no carro, né? A professora Georgia até apresentou que, assim, outras questões para além de doenças crônicas, mas, por exemplo, dores articulares, problemas nas articulações, outros problemas que o peso pode trazer, né? Mas o que a gente quer desmistificar é que a questão peso em si, somente o peso, de atrelar à saúde ou à ausência de saúde, né? A gente precisa olhar todos os outros fatores. Tem outros aspectos também, né? Complementando aqui o que a professora falou, por exemplo, os hábitos de estilo de vida também. A pessoa que passa muito tempo, muitas horas do dia em frente a telas, computador, seja computador, televisão, o celular, né? Que está muito no nosso dia a dia, que é o sedentarismo, né? A inatividade física. O hábito de fumar, de ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Então, é um conjunto de fatores que vai estar relacionado com essa situação do estado de saúde ou de doença, né, da pessoa, que vai estar relacionado. Não é só a alimentação, não é só o peso corporal, né? Vai para além disso, é esse conjunto de coisas, além da saúde mental, de horas de sono que você tem, então a qualidade de vida, né, a saúde, ela vai englobar todas essas questões, todos esses parâmetros. E eu vejo também que a nutrição também vai englobar tudo isso, né? Que é um trabalho que não é somente o nutricionista, no caso de uma pessoa que precisa fazer uma dieta. Isso. Quando a gente trabalha saúde, né, a gente busca trabalhar de forma integral. Não há como a gente ver o homem, o indivíduo, de uma forma integral se a gente reduzir a um único profissional, a um único fator. Por isso que eu falo que não é só o peso, né? Então, a equipe multidisciplinar, os profissionais voltados, o educador físico, o profissional médico, o profissional enfermeiro, o profissional fisioterapeuta, todos esses profissionais que estão voltados para a área da saúde, eles são necessários para esse acompanhamento, para que a gente tenha qualidade de vida. Antes a gente, saúde mental, né? Não tem como eu tirar e ter saúde mental e ter saúde física, elas são indissociáveis, né? Então, o indivíduo, ele é um ser inteiro. Então, essa gama de profissionais, eles precisam estar envolvidos no processo de cuidado. Né? E nutrição é exatamente isso, ela busca atrelar todos esses pontos, não só a alimentação, como todos os outros fatores que a professora Georgia apresentou, em prol da qualidade de vida, né? Porque
para além da saúde, a gente precisa buscar qualidade de vida. É importante até a gente lembrar também das leis da alimentação, né? Lá que o médico argentino trouxe, o Pedro Escudeiro, que é a questão da quantidade, da qualidade, né? Da adequação e da harmonia. São 4 leis, 4 princípios, né? Que são adotados nas nossas ações, nas nossas condutas de alimentação e nutrição, que preconizam justamente isso, a questão de estar sendo uma alimentação que é adequada para aquela pessoa, naquela fase da vida que ela está, naquela condição de saúde que ela está, de acordo com se é homem ou se é mulher, né, se é criança, a qualidade, a variedade dos nutrientes, de ter todos os nutrientes presentes, né? Um prato mais colorido é um prato mais saudável, né? Você vai ter uma alimentação mais saudável, é uma garantia que você tem que vai estar recebendo uma maior variedade de nutrientes na sua alimentação, né? Está adequado ao seu estado de saúde também, se você está doente, se você está sadio, se está no processo pós-cirúrgico, ou seja, o que for. E a harmonia, que é o equilíbrio, a proporção entre os nutrientes, que também deve ser atendido. Isso perpassa por todos os ciclos da vida, essas leis da alimentação. Então, todas as nossas orientações, os planos alimentares, né, que a gente elabora nesse sentido do cuidado da alimentação, a gente sempre olha para essas leis da alimentação. Então, assim, para demonstrar como a alimentação é importante. A professora Juliana falou sobre equipes multidisciplinares e tudo mais. Você agora está falando sobre as fases da vida, né? Então, assim, como a alimentação ela interfere em tudo na nossa vida? Porque quais são os campos que o nutricionista pode atuar? Pode ser um nutricionista esportivo, uma nutrição para a saúde da mulher, uma nutrição voltada específica para determinados momentos da vida da pessoa. Então, como é que isso funciona? Quais são os campos que o nutricionista pode estar atuando, né? Para estar promovendo, né, essa saúde, essa alimentação mais saudável para cada tipo de pessoa. Então, como eu falei, né, a questão da integralidade. Então, cada vez mais a nutrição ela vem com especialidades, né, com especificidades, né, onde os profissionais estão cada vez mais se especializando em uma determinada área, nutrição materno-infantil, nutrição no envelhecimento, nutrição só na parte de saúde da mulher, saúde do homem. Por quê? Porque a gente sabe que cada indivíduo e que cada fase de vida requer necessidades diferentes, orientações e acompanhamentos diferentes. Então, quando o profissional nutricionista ele se forma generalista, ele tem um entendimento sobre tudo, mas, obviamente, um conhecimento que o norteia. E cabe a cada profissional buscar uma especialização, buscar um aperfeiçoamento para que ele possa atender às necessidades mais específicas de cada indivíduo, de cada fase dessa vida, né, da vida. Porque a gente sabe que, como tudo que foi dito, né, a nutrição ela é imprescindível em todas as fases. E ela bem acompanhada e ela bem orientada promove qualidade de vida e, consequentemente, esse processo de saúde. Então, cada vez mais a gente vê a nutrição se especializando, né? A profissão tendo essas especificidades sendo garantidas através de cursos, através de aperfeiçoamentos, e a gente, graças a Deus, vê que esses profissionais, a área esportiva, obviamente o atleta ele necessita de um acompanhamento diferenciado, ele vem dando oportunidades, inclusive, para que o profissional ele tenha destaque e local de atuação no mercado de trabalho. Por que eu perguntei sobre isso? Por que eu acho importante falar sobre isso? Porque a gente está falando para um público geral. E toda vida que a gente vai falar sobre nutricionista, geralmente vem aquela ideia de dieta. Vou para o nutricionista me passar uma dieta, geralmente voltada para a questão da perda de peso. E que muitas vezes as pessoas, a população de forma geral, não entende, não compreende e pensa que o nutricionista é aquela pessoa para que a gente vai quando a gente está querendo emagrecer e passar uma dieta. Muito legal você falar sobre isso. A gente sofre muito com essa situação, porque muitas vezes a gente é reduzido a isso, né? E o profissional nutricionista, ele vai muito além, até desde ter um embasamento político, econômico, porque hoje, né, infelizmente a gente convive com a fome muito mais do que o que hoje a gente conviveu há um tempo atrás, e atrelado a isso a gente também convive com a obesidade. E muitas vezes as pessoas falam, o nutricionista é para perder peso, mas será que é a responsabilidade social do profissional nutricionista em estar envolvido nos processos políticos para tentar reduzir a fome, para tentar garantir a acessibilidade do alimento? Então,
A nutrição, ela não se resume a prescrever dieta, a planejar um plano alimentar, né? Ela vai desde o engajamento político e entender o que está acontecendo na situação econômica do país e como isso interfere na alimentação e até no consumo de alimentos ultraprocessados muitas vezes, né? Que a gente tem a influência da mídia, a influência de você entrar no supermercado, aí você vê uma bancada bem pequena de frutas, de alimentos in natura e inúmeras prateleiras de alimentos industrializados. O que você vai comprar? Você vai comprar alimentos industrializados, né? Então, a pensar nisso, a pensar em estratégias, trabalhar a educação nutricional, conscientizar a população com relação à alimentação segura e adequada e também, obviamente, promover, orientar, planejar, pactuar, porque não é só o profissional que planeja, ele pactua com o paciente ou com o grupo como vai ter aquele planejamento alimentar, né? Então, vai muito além da prescrição, né? E dentre as áreas também de atuação, né, profissional, a gente também tem a própria indústria de alimentos, que também agrega nutricionistas, né? O ensino, que a gente está no ensino, pesquisa, gerenciamento de unidades de alimentação e nutrição, né, tipo no restaurante, em produção de alimentos, né? Nesse sentido, então, assim, tem nas escolas públicas, alimentação escolar, né? Aqui no município também tem, que é o PAA, né, que é o Programa de Arrecadação de Alimentos da Agricultura Familiar, trabalha isso dentro da educação alimentar e nutricional. Os nossos alunos aqui da faculdade, eles têm acesso a isso, eles vivenciam isso, isso é muito importante, principalmente para ter esse olhar social e sair daquela ideia que nutrição é só saúde, né, e que social não é saúde, né? Então, a gente trabalha isso e isso é muito importante, trazer essa conscientização, né, e essa responsabilização. Também tem essa área, para além da área, porque hoje está em alta a área de nutrição esportiva, né, porque as pessoas buscam essa questão só da dieta, da perda de peso nutrição e tudo mais. Esportiva e nutrição estética também. Agora temos essa especialização também em nutrição estética. Eu não conhecia, não sabia que tinha nutrição Temos estética. Também. Bacana. Agora, já que a gente está falando de nutrição esportiva e de dieta, vamos falar sobre isso, sobre dieta, né? Sobre como as pessoas, elas realmente buscam, né, esse corpo perfeito, né? E como isso pode influenciar na saúde das pessoas. A gente estava, antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre a questão de contagem de calorias. Até falei para vocês que eu conto calorias, às vezes eu gosto de contar calorias. Então, me fala um pouquinho sobre essa questão da dieta mesmo. Como é que deve ser uma dieta realmente, né? Então, partindo do que a gente falou, né, realmente uma dieta, um plano alimentar, ele deve ser conduzido através da individualização. O indivíduo apresenta os seus comportamentos, os seus hábitos, os seus costumes, os seus gostos, né? Tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente planeja algo. E muitas vezes, realmente, como você falou, as pessoas estão atrelando a só calorias, né? E promover um plano alimentar condizente é garantir que ele tenha todos os nutrientes que ele necessita, para além da energia que ele precisa para conduzir o seu dia a dia. O seu dia e, obviamente, as atividades que ele desenvolve. Então, os planos alimentares a gente busca traçar de acordo, obviamente, com o objetivo que o indivíduo está indo buscar, mas, às vezes, os objetivos eles são não são os mais coerentes, né? Não são os mais adequados, até por falta de informação mesmo que a população tem, isso é uma informação geral. E a gente busca, o primeiro processo é educar essa pessoa, é fazer com que ele entenda o que é realmente nutrição, o que é realmente uma alimentação, e a partir disso, dessa conscientização, ele se tornar autônomo do seu processo. Porque a nutrição, ela é uma orientação, ela é um norte. Quando ele sai dos nossos consultórios, ele vai para a casa dele, a vida real dele, ele vai fazer o que ele aprendeu. Então, não adianta eu simplesmente prescrever algo, entregar uma folha para o paciente e pronto, siga a sua vida com esse papel. Então, nosso papel maior é educar. Então, acho que a gente já é educador desde que a gente decide fazer nutrição. Exato. Porque a gente precisa promover esse processo educacional para que o outro, ele promova o seu caminho alimentar de uma forma adequada, mantendo esse equilíbrio sozinho, né? Então, por isso que ela trabalha de forma individualizada e que ela trabalha também buscando essa conscientização. Porque só há mudança se há conscientização. Se não tiver conscientização, não há mudança. Ele faz aquilo por um determinado período, porque
Tá no papel, porque é uma obrigação, porque é aquele objetivo dele, eu quero perder 4 quilos essa semana. Tem pacientes que chegam com essa ideia e não é isso. Não muda de vida realmente, né? Isso. Não tem uma reeducação, Não né? tem uma transformação. E promover saúde é promover transformação. Então, a gente só consegue isso se a gente trouxer a conscientização. Porque olha, o que é que a gente vê? Estou falando agora como público geral. A gente tem a internet aí, né? A gente vê as redes sociais, aplicativos. E o que é que a gente vê? A gente vê muito dietas restritivas, né? Isso eu acho que não só de agora. Antigamente, nas revistas já tinham, né? Perca peso, 10 quilos em uma semana. Com as dietas milagrosas. Milagrosas, né? E muita gente segue isso e esquece da questão da alimentação saudável. E acaba se prejudicando, ou ficando com a imunidade baixa, ou adquirindo uma doença, né? Então, assim, o que a gente pode falar para essas pessoas? Para que eles compreendam que é preciso ter uma mudança de hábito, uma mudança de vida, e não somente a questão de, vou perder peso de uma hora para outra, vou casar amanhã, eu tenho que perder 10 quilos de hoje para amanhã. É importante quando fala nisso, porque a gente não ganha 10 quilos da noite para o dia. É um processo. A gente passou por algum tempo e foi ganhando esse peso ao longo do tempo até chegar no estado atual. Então, a perda desse peso não vai ser de uma hora para outra. De uma hora para outra, né? Tudo é um processo de adaptação metabólica, né? De reeducação alimentar, de mudança desses hábitos alimentares, né? De mudanças de práticas diárias de saúde, né? De se tornar mais ativo. Aí você falou dessa questão das redes sociais, me lembrou muito, porque assim, além das dietas milagrosas, né? Dessas orientações, né, falsas orientações, orientações equivocadas que tem na internet, a gente tem muita questão do culto ao corpo ideal, né, que as pessoas vendem a influencer tal, tá lá na rede social dela, mostrando como é o dia a dia dela, como é que é a alimentação, e as pessoas que consomem o conteúdo dela estão ali querendo alcançar aquele corpo daquela pessoa. Só que cada corpo é um corpo, né? Cada um se sente bem de uma forma. Então, isso acaba levando até para outros problemas de transtornos alimentares, de transtornos de como você se percebe diante do espelho, que também é ruim, né? Não, e eu acho até que cada organismo funciona de alguma forma. Exato. Tem gente que tem um metabolismo mais lento mesmo. E aí, como é que faz? Tem gente que... Isso é individualização. Cada organismo é diferente. Tem gente que tem mais retenção de líquido. E às vezes aquele peso ali vem daquela retenção de líquido. A mulher está no período menstrual, às vezes ela pesa um pouco mais do que as outras. Então, acho que cada corpo é diferenciado e precisa ter um tratamento diferenciado. Isso, e por isso que a gente fala na questão do autocuidado e da autopercepção, porque muitas vezes eu me perceber através do outro é o que está sendo o problema. Eu não me perceber como eu realmente sou. Eu busco ser alguém, ou eu busco ter o corpo de alguém, ou eu busco fazer a alimentação que alguém está fazendo porque para ela deu certo, ou aparentemente deu certo. Né? Roubar a dieta, o nutricionista passou aqui para mim, pega aí, me empresta. Então, muitas vezes é isso que está acontecendo. As pessoas estão querendo resultados imediatos. E a alimentação e a vida da gente não é imediata. A gente precisa passar por processos, e processos esses, inclusive, de adaptação. O nosso corpo ele precisa se adaptar. Assim como ele se adaptou a esses 10 quilos a mais que eu tenho hoje, ele vai precisar se adaptar a essa perda, porque tudo isso é um desgaste. Então, o organismo ele sente, e ele pode trazer repercussões mais negativas do que positivas com esses processos de eu preciso perder peso porque a perda de peso está muito atrelada à saúde. Beleza, mas como eu estou perdendo esse peso? Qual é o preço que eu estou pagando para perder esse peso, que muitas vezes é muito mais alto do que se ele mantivesse aqueles 10 quilos e fosse perdendo peso de uma forma lenta e gradual. Eu tenho outra dúvida. Eu estou cheia de dúvidas. E quanto aos profissionais que se metem ali naquela área da nutrição? Eu vejo muitos podcasts por aí de educadores físicos falando sobre alimentação, ou até mesmo um personal trainer dizendo, olha, tu tem que comer isso, entendeu? Falando, inclusive, o último que eu vi assim, que me chamou mais a atenção foi a questão da Coca Zero.
Ó, não tem problema você tomar Coca Zero. Né? Eu vi isso. Vocês chegaram a ver? Não chegaram a ver, né? Então, pronto, eu vejo muito isso. Olha, você não tem problema você tomar Coca Zero para você perder peso, porque não tem caloria. O importante para perder peso é déficit calórico. Como é que vocês veem essa questão? Então, cada profissão, né, cada categoria profissional tem um código de ética onde é apresentado para cada profissional que se forma até onde a gente pode ir, os nossos deveres e os nossos direitos enquanto profissionais. Infelizmente, a nutrição ela convive muito em paralelo com alguns profissionais ou até não profissionais que buscam ou que acham que entendem sobre nutrição e buscam intervir nesses processos. E aí a gente luta realmente contra isso, o nosso conselho de nutrição, ele luta contra isso, a gente tem a possibilidade de denunciar esses profissionais, mas o que a gente precisa entender, né, é que não é falta, muitas vezes, de informação que faz com que a pessoa tenha uma alimentação inadequada. Às vezes eu acho até que é a enxurrada de informações, e informações, por vezes, equivocadas, como essa da Coca Zero, né? Ela não tem caloria. Em contrapartida, ela tem um quantitativo de sódio muito maior, que, por exemplo, pode aumentar a questão de edema, de inchaço, de desencadear um quadro de hipertensão, problemas gástricos, problemas intestinais. Então, a Coca Zero, ela não é um alimento ou uma substância que a gente possa estar ingerindo de forma sem um controle, como muitas vezes pode ser que aconteça, né? Então, acontece comigo, eu bebo quase todo dia. Isso, mas o que acontece? São lançadas informações diárias e a gente recebe e a gente segue. E a gente até tem uma aluna, né, que está fazendo um podcast, inclusive na nutrição, onde ela está trabalhando essa questão da gente desenvolver o perfil de criticidade diante das informações que a gente absorve, né, dentro das mídias sociais, dentro desses campos de informação. Porque muitas vezes elas não são baseadas em fatos científicos e a população, por não entender, por achar que é interessante consumir determinado alimento, acaba consumindo em excesso e trazendo prejuízos, né? Então é o seguinte, pode ser que você não ganhe peso por conta da questão da caloria, mas pode te prejudicar com certeza de outra forma, né? Porque não é uma coisa saudável. Além de não agregar nenhum nutriente. E não agrega nenhum nutriente. Não tem nada, é melhor beber água. Muito melhor. Porque você está sendo hidratada, né? Pelo menos isso. Ou troca por um suco de fruta. Né? Que tal começar a diminuir a frequência, né? Até mesmo você diminuir a frequência do consumo. E o açúcar do suco da fruta? Então, o açúcar do suco da fruta, ele é necessário também para o nosso organismo, ele é uma fonte de energia. Acredito que você falou essa questão do suco da fruta por algumas questões que surgiram também nas redes sociais sobre a frutose, né, que é esse suco da fruta, esse açúcar da fruta, na realidade, que ele pode causar algumas alterações. Mas é o excesso, e promover esse excesso desse açúcar proveniente das frutas é quase impossível, porque estudos mostram que a população brasileira não atinge nem a recomendação mínima do consumo de frutas, que é de 4 a 5 unidades, porções, né, por dia. E se a gente se auto-perguntar aqui, a gente não consome. Não. Diariamente. Como é que a gente vai ultrapassar esse consumo de frutose ao longo do dia para ela trazer ou não um malefício, né? Então, as informações soltas, infelizmente, elas trazem repercussões negativas no nosso hábito de vida. Agora, o açúcar adicionado ao suco, né? Esse açúcar que a gente coloca, às vezes, é esse que a gente também tem que ter cuidado, de não exagerar na dose. Né? Ou tomar sem açúcar ou com um mínimo de açúcar, porque às vezes a pessoa toma assim bem doce, né? Porque está com o paladar acostumado causa algum outro problema. Isso, aí pode vir o excesso de peso, uma resistência à insulina que pode levar a uma diabetes mais na frente, né? Então, são questões que a gente tem que controlar. E outro ponto, né, com relação, voltando aí para a Coca Zero, ela não tem açúcar, mas ela tem adoçante artificial, e a gente não sabe até qual ponto a gente pode utilizar esses adoçantes artificiais sem, a longo prazo, trazer algum malefício, né? Então, a gente, não é porque, não tem o açúcar ele não é o vilão é onde está
O mal é no excesso, independente do que seja. É na nossa consciência, né? E também eu acho que a nossa consciência ela tem que ser a redentora de tudo, né? A gente tem que realmente se conscientizar que a gente precisa ter o equilíbrio. Não é porque algo não é taxado como não ruim ou como não tem açúcar e açúcar que é ruim, que eu vou agora aderir e consumir em grande quantidade no meu dia a dia. Eu vou comer, não faz mal, não engorda, nem faz mal, eu vou comer, né? Eu estou trazendo essas questões mais polêmicas, até porque são questões que eu acho que a população em si acaba trazendo ou tendo dúvidas ou seguindo pessoas que estão ali, né, influenciando de alguma forma, formadores de opinião que estão na internet, sempre falando, ó, consuma isso, beba isso, né? E aí acaba que a população, de certa forma, faz porque acredita que aquilo dali vai trazer algum benefício, né? Então, assim, nada melhor do que tirar todas as dúvidas, né, com as mestras aqui em nutrição e saúde, né? Então, isso que é muito importante para a gente. Então, eu queria, para finalizar o nosso podcast, queria que vocês dessem alguma dica para a gente ser mais saudável, para a população ser mais saudável de alguma forma. O que vocês podem falar para a gente? A minha sugestão, a minha dica, né, é que você olhe para o que você consome no dia a dia, né? A qualidade da alimentação que está entrando dentro da sua casa, que você está consumindo, se está consumindo muitos alimentos que são esses que a gente já falou que não são interessantes, os ultraprocessados, os fast foods, né? Tentar ter uma alimentação mais saudável, mais natural, em convívio, né? A questão de comer socializando, né, com outras pessoas, que isso também faz parte de ter uma alimentação saudável. Eu acho que a dica maior seria essa, de olhar mesmo para qualidade e não olhar tanto para o que tem nas redes sociais. E você, professora Ju? Então, vou puxar a sardinha para a gente, né? Eu acho que uma dica muito importante é a gente realmente se basear e procurar pessoas que entendam, profissionais realmente, e que a gente tenha essa autorresponsabilização, como a professora Georgia falou, com o que a gente está consumindo. Ontem mesmo a gente fez uma atividade de educação em saúde e a gente perguntou se as pessoas liam os rótulos dos alimentos que elas levavam para casa. Né? E muitos, né, a grande maioria, relata que não. Mas vejam o quão é importante a gente saber o que realmente a gente está consumindo. Então, ter uma orientação de qualidade, não se basear apenas em informações soltas, buscar realmente aprofundar essas informações, para que a gente possa realmente garantir e diminuir, né, tanto a questão do excesso de peso, que vem aumentando na população brasileira, como também do desenvolvimento de doenças que podem estar atreladas a uma má alimentação. Eu gostaria de ter mais tempo e de ter um outro podcast para falar só sobre isso, porque eu sou cheia de dúvidas em relação a essa questão. Eu acho que eu devia fazer uma faculdade de nutrição. Tem vagas abertas. Para poder realmente compreender a fundo, entendeu? Porque eu acho muito importante, porque envolve tantas questões, né? Envolve o transtorno alimentar, envolve os outros profissionais de saúde, né? Então, assim, eu acho muito importante, envolve doenças, para a gente se prevenir, política, tudo, política social. Então, assim, eu acredito que a gente precisa de outro momento ainda para poder continuar falando sobre isso. Vamos agendar. Sim, com certeza. E eu esqueci até de falar uma coisa que eu acho muito importante, que acontece aqui na Uninter Itapipoca, que eu já vi, são os cursos que eu já vi vocês aqui prestando para a comunidade, né? Eu já vi alguns cursos aqui de culinária trivial, para poder justamente com o que a pessoa tem em casa, ela conseguir fazer uma alimentação saudável. Está sendo programado outro junto ao Sebrae, o professor Douglas, né, que é o nosso professor, fica responsável por isso, ele já está tendo uma outra programação para esses cursos. E aproveitamento integral dos alimentos, né, que já teve, como você melhor utilizar o alimento de doces saudáveis. Então, a gente tem essa parceria com a comunidade, né, e a Uninter, como você falou, ela também tem essa responsabilidade social, né, porque o curso ele pode promover multiplicadores, né, de qualidade de vida, de nutrição adequada, e isso é o que a gente busca realmente. É o que eu acho bacana, porque aqui promove a responsabilidade social e não é uma coisa focada somente para o aluno, para o estudante. A gente vai além, né? A gente perpassa o aluno e vai para a comunidade, e eu acho isso muito bacana.
Então, eu quero parabenizar vocês, parabenizar o curso de nutrição, agradecer novamente pela presença de vocês aqui, por terem aceitado esse convite, tá certo? Nós precisaríamos marcar novamente para poder tirarmos mais dúvidas. Vamos marcar. A gente que agradece a toda a equipe do marketing, né, por ter nos convidado. Um momento muito, muito valioso para a gente. Com certeza. Valioso para a gente também e com certeza para quem vai estar assistindo, né, esse podcast, tá certo? Então, gente, é isso. Quero agradecer também quem está aqui assistindo o nosso podcast. Dizer que daqui a 15 dias a gente vai estar aí de novo com mais um tema, mais um assunto, tá certo? E até a próxima!